O que acontece quando você finalmente bate as botas? Em outras palavras, morre. Apesar de nossos atuais conhecimentos científicos sobre a morte, parece que muitas pessoas acreditam em uma vida após morte. Em uma pesquisa realizada no Reino Unido, descobriu-se que pouco mais de 60% dos entrevistados disseram acreditar que existe vida após a morte. Nos Estados Unidos, que é uma nação muito cristã, uma pesquisa feita em 2015 perguntou às pessoas o que acontece depois que você morre. E a pesquisa descobriu que 72% dos americanos acreditam que você vai para o céu, que foi descrito como um lugar onde as pessoas que levaram uma vida boa são eternamente recompensadas. E 54% dos adultos nos Estados Unidos responderam que acreditavam no inferno, que foi descrito como um lugar onde as pessoas que levaram vidas ruins e morreram sem se arrepender são eternamente punidas. Bem, tendo isso em mente, seja muito bem-vindo ao novo episódio do canal Be Smarter. O que acontece quando você morre? Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, pois temos vídeos semanais e ainda temos muito conteúdo interessante a caminho. Parece que muita gente acredita que depois da morte podemos viver em meio a várias nuvens no paraíso, ou o contrário disso se não tivermos aderido à ética prescrita para nós pela religião que escolhemos. Nesse caso, podemos dar de cara com o fogo do inferno e provavelmente ser humilhado por um homem vermelho e cruel que nunca baixa seu tridente. Mas vamos começar com algum realismo empírico. O que realmente acontece com o corpo quando nós morremos? Os médicos reconhecem a morte porque o coração para de bater e não há mais atividade elétrica em seu cérebro. A morte cerebral é igual à morte, embora as máquinas possam mantê-lo vivo por um pouco mais de tempo. Você também pode ter o que é chamado de morte cardíaca, o que significa que o coração para de bater e o sangue não flui mais pelo seu corpo. Mas o estranho, ou até maravilhoso, é que as pessoas que sofreram morte cardíaca, mas que foram trazidos de volta à vida, disseram que eles estavam cientes do que estava acontecendo ao redor deles. Outros falaram em caminhar em direção à luz, em uma experiência de quase morte. Você pode ser trazido de volta do que chamamos morte clínica, mas você só terá um período de vida de cerca de 4 a 6 minutos. Mas digamos que você alcance a luz e passe através dela. Isso é o que chamamos de morte biológica. Fim de jogo, apito final. É aqui que fica meio indigno, mas o que importa? Você está morto mesmo? Uma vez que você definitivamente não está mais conosco, seus músculos relaxam e seu esfíncter relaxa também. O que significa que as queimações que você teve após o lanche vão se espalhar e o gás que você tem em você também pode vazar e causar um mau cheiro. O mesmo vale para o xixi que você tem em sua bexiga. Os homens podem até ejacular, então morrer definitivamente pode ser um pouco confuso. Quanto às mulheres, vocês podem dar à luz após a morte se vocês estiverem grávidas. São os gases no abdômen que empurram o recém-nascido para o mundo. No entanto, isso não acontece com frequência. Quando o corpo se livrar do que está preso dentro, sons podem ser emitidos pela sua boca como o ar escapando. Enfermeiros e pessoas que trabalham perto de mortos têm relatado regularmente gemidos e suspiros vindos de corpos mortos. Você pode até se mover, mas isso não significa que há vida em você. São apenas contrações musculares. Você pode até ter uma breve ereção se você morreu deitado de bruços e o sangue fluiu para baixo. Todo o seu sangue vai para uma certa área do corpo. Isso é chamado de livor mortis, e é a razão pelas manchas escuras e roxas que você vê na TV. Essas são as coisas lindas que podem acontecer logo após você partir. Sem sangue fluindo, seu corpo vai começar a esfriar, conhecido como algor mortis, ou simplesmente o frio da morte. O resfriamento continuará até atingir a temperatura ambiente. Você vai ficar duro dentro de cerca de 2 a 6 horas, e isso chamamos de rigor mortis. Isto é porque o cálcio está entrando em suas células musculares. As células quebram sem fluxo sanguíneo, e isso leva ao crescimento de bactérias. E é por isso que você começa a se decompor. Pode parecer que seu cabelo ou suas unhas cresceram, mas esse não é o caso. O que está acontecendo é que sua pele está recuando, dando a impressão de crescimento. A pele também se soltará e bolhas aparecem no corpo. O próximo estágio é a putrefação, quando as bactérias e micro-organismos começam um banquete com você. Você logo começará a cheirar tão mal quanto qualquer coisa que você poderia ter imaginado enquanto estivesse vivo. Tudo que é macio se torna liquefeito. Coisas como ossos, cartilagens e cabelo permanecem fortes. Você já está no caminho para se decompor no momento em que está sendo enterrado. Mas se embalsamado antes de ser enterrado, a decomposição pode ser um processo mais lento. Deixado acima do solo, você será liquefeito dentro de aproximadamente um mês, festejado por insetos, larvas, plantas e animais.
Enterrado, alguns especialistas dizem que isso pode levar de 8 a 12 anos antes de você ser reduzido a nada mais que um esqueleto. Após cerca de 50 anos, até mesmo seus ossos tornam-se parte da terra. Bom, podemos adicionar que a taxa de decomposição depende de todos os tipos de fatores, e são muitos para listar aqui. Mas acho que você já entendeu. Enquanto algumas pessoas relatam que sua experiência de quase morte foi algo maravilhoso de se ver, isso nem sempre é o caso. Um usuário do Reddit disse que sua experiência foi o seguinte: era apenas um vazio negro, nenhum pensamento, nenhuma consciência, nada. Será que existe realmente alguma outra coisa? O filósofo empirista irlandês George Berkeley se empenhou tanto em saber o que acontece depois da morte, ou pelo menos naqueles momentos durante a morte clínica, que ele realmente se enforcou ao ponto da morte, com um amigo por perto pronto para salvá-lo antes de morrer. Ele acreditava que havia algo entre o céu e a terra, talvez o que os filósofos chamam de éter. Essa história tornou-se folclórica na filosofia, e todos consideram que o Berkeley descobriu foi somente que o enforcamento machuca o pescoço. O filósofo francês René Descartes acreditava que a alma estava separada do corpo, como várias religiões lhe dirão, e talvez quando morremos alguma coisa persiste. E Nietzsche falou sobre o conceito da eterna recorrência, ou eterno retorno, significando que toda a existência ou energia no universo existe para sempre e continua se repetindo para sempre, ad infinitum. E você vive a mesma vida de novo, para sempre. Isso não faz você querer viver bem. Aqui poderíamos assimilar com a crença budista da roda do Sansara, em que todas as almas começariam um ciclo novamente após a morte, mas não a mesma vida exatamente, algo que chamamos de reencarnação, que algumas pessoas dizem que está ligado ao que às vezes chamamos de déjà vu. Os budistas acreditam que podemos acabar com esse círculo vicioso se pudermos nos tornar verdadeiramente iluminados, alcançando então o Nirvana. Ou nós fazemos o nosso caminho para o céu depois que nossos corpos param de funcionar, tirando o nosso chapéu para São Pedro nos portões perolados, esperando que ele não nos negue a entrada por roubar aquela barra de chocolate no mercado. E então seremos levados para o paraíso, um lugar maravilhoso para passarmos a eternidade. Ou vamos simplesmente semear a terra, e nossas almas não são nada mais do que uma fantasia mundana que levou nossas mentes para fora de nossa insignificância cósmica, e o sentimento de futilidade que às vezes experimentamos aqui em terra firme. Bom, isso é algo que realmente não podemos confirmar, mas eu adoraria saber o que você pensa nos comentários aqui embaixo. Como sempre, obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais vídeos interessantes.